Neste breve vídeo, partilhamos o trabalho realizado pelo grupo Language Matters Diabetes Portugal, focando as recomendações sobre a linguagem preferencial na comunicação com e sobre as pessoas com diabetes. Vamos abordar 3 pontos: o procedimento adotado pelo grupo de trabalho para chegar às recomendações e os princípios e os termos preferenciais que as integram. O procedimento utilizado pelo grupo interprofissional para desenvolver as recomendações sobre a linguagem preferencial na comunicação com e sobre as pessoas com diabetes foi constituído por 4 etapas. Primeiramente, elencaram-se e discutiram-se evidência e recomendações internacionais publicadas sobre o uso de linguagem na comunicação com e sobre pessoas com diabetes. De seguida, organizou-se um fórum na plataforma online Colabito com os 5 membros do grupo de trabalho que vivem com diabetes ou cuidam de pessoas com diabetes. A partilha de contributos foi guiada por questões desenvolvidas e lançadas por 3 outros membros do grupo de trabalho interprofissional para explorar as opiniões em relação à temática no geral e, em particular, ao uso de linguagem preferencial. Na terceira etapa, a análise dos contributos do Fórum de Partilha foi realizada pelos membros do grupo responsáveis pela condução deste fórum e sujeita à revisão dos seus 5 participantes. O documento preliminar foi iterativamente revisto à luz desta análise, incluindo a incorporação de citações anonimizadas, produzindo-se uma versão antefinal. Finalmente, a versão antefinal foi revista por todo o grupo até à obtenção de um conjunto consensualizado de recomendações. O trabalho foi submetido e aceito para publicação na Revista Portuguesa de Diabetes, podendo ser consultado na íntegra através do código QR presente no ecrã. As recomendações sobre a linguagem preferencial na comunicação com e sobre as pessoas com diabetes são constituídas por 7 orientações gerais ou princípios e orientações específicas, constituídas por 3 conjuntos de termos preferenciais: sobre as pessoas, sobre a diabetes e sobre a autogestão da diabetes. Vamos começar por apresentar os princípios orientadores da linguagem. Reveja a linguagem que utiliza na comunicação com pessoas com diabetes e o efeito que produz. Palavras comumente utilizadas pelos profissionais de saúde e outros profissionais podem ser interpretadas de forma diferente pelas pessoas com diabetes, mesmo que não haja intenção de ser ofensivo. A reflexão periódica sobre a linguagem que utiliza visa a melhoria contínua e não a perfeição. Uma das expressões mais marcantes foi o médico colocar a mão no nosso ombro e olhar-nos nos olhos. E depois passou à linguagem verbal, sempre serena e cuidada, pois estávamos em choque e bastante fragilizados. Ausculte periodicamente as preferências da pessoa com diabetes sobre a linguagem e as suas crenças. Algumas podem ficar ofendidas ou irritadas com certos termos que para outras serão inócuos. Em caso de dúvida, use a linguagem que a maior parte das pessoas considera positiva. Aprecio dizerem que eu sou uma pessoa com ou que tem diabetes, em vez de diabético. Quando fala ou escreve sobre pessoas com diabetes, utilize termos idênticos aos utilizados quando comunica diretamente com estas pessoas. Esteja consciente que a linguagem transmite aos outros o que pensamos. Preservar a coerência nas diferentes formas de comunicar facilita a integração do modelo desejado de pensamento. Adote uma abordagem centrada na pessoa e holística. Para muitas pessoas, a diabetes é frustrante e geradora de sobrecarga emocional. Pode não ser uma prioridade em determinados momentos. Use os valores bioquímicos como ponto de partida para uma conversa sobre sucessos e dificuldades e ofereça sugestões. Prefira questões abertas e apoie a mudança de comportamentos de autogestão. O modo calmo como demonstram que entendem os nossos sacrifícios diários, valorizam as nossas vitórias ou muitas vezes nos auxiliam a reconhecer e identificar o erro, sem o stress do ralhete. Prefira linguagem compreensível para a literacia da pessoa, empática, respeitosa e que promova o empoderamento. Expresse sugestões de forma clara e motivadora. O enfoque em comportamentos não aderentes desvaloriza o esforço das pessoas para melhorar a sua saúde e autogestão. A linguagem cria realidade. O foco nas mudanças positivas, realizadas ou futuras, e comportamentos desejados é preferível ao enfoque em comportamentos e resultados passados. É muito importante saber transmitir conhecimentos para que a pessoa possa ter as ferramentas para cuidar de si, monitorizar e lidar com a diabetes. Evite linguagem autoritária, culpabilizadora, preconceituosa ou com juízos de valor. Aceite e respeite que a pessoa tem direito a fazer escolhas e é responsável pela sua condição. A linguagem não deve conter generalizações que vinculam a pessoa à experiência de outros com antecedentes ou contexto semelhante.
Não deve ser estigmatizante, não deve julgar ou rotular a pessoa, nem deve atribuir culpa à pessoa pelo desenvolvimento da diabetes ou das suas complicações. Ser tratado como o coitadinho, ouvi tantas vezes esse termo. Oh, tem diabetes, coitadinho. De alguns profissionais de saúde, por incrível que pareça. Incentive outros a tomarem consciência da sua linguagem e encoraje-os a modificá-la. Explique o fundamento e, se possível, aponte recursos. Para mais detalhes, consulte o artigo publicado na Revista Portuguesa de Diabetes através do código QR presente no ecrã. Apresentamos agora os 3 conjuntos de termos preferenciais: sobre as pessoas, sobre a diabetes e sobre a autogestão da diabetes. Os termos preferenciais são globalmente positivos e, mais que a nível consciente, têm um impacto profundo a nível inconsciente, nomeadamente coletivo. Muitas das palavras usadas corriqueiramente, as negativas, podem provocar atitudes reativas e desmotivantes de forma automática. A linguagem preferencial sobre as pessoas com diabetes é constituída por 10 grupos de termos. Para cada grupo apresentam-se termos a evitar, termos preferenciais e o respectivo fundamento. Por exemplo, quando um profissional de saúde ou um familiar se refere a uma pessoa com diabetes, sugere-se evitar termos como sempre a mesma coisa, nunca cumpre ou não faz nada do que lhe disse. Estas expressões traduzem julgamentos. É mais produtivo só relatar o que está a acontecer sem julgar. Adicionalmente, as generalizações abusivas são de evitar, uma vez que estigmatizam. São assim preferíveis termos como não foi possível, não teve possibilidade de, desta vez não foi possível ou não teve apoio para. A linguagem preferencial sobre a diabetes é constituída por 2 grupos de termos. Tal como já referido, para cada grupo apresentam-se termos a evitar, termos preferenciais e o respectivo fundamento. Por exemplo, sugere-se evitar termos como diabetes ligeira ou pouco grave ou ser pouco diabético. Não existe diabetes ligeira e a condição deve ser sempre levada a sério. Estes termos são potencialmente danosos para as pessoas com diabetes. São assim preferíveis termos que traduzam o diagnóstico da pessoa, como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes gestacional. A linguagem preferencial sobre a autogestão da diabetes é constituída por 11 grupos de termos. Tal como já referido, para cada grupo apresentam-se termos a evitar, termos preferenciais e o respectivo fundamento. Por exemplo, sugere-se evitar termos como deve, não deve, pode, não pode, tem que, não tem que. Os imperativos podem levar a que a pessoa sinta que está a ser tratada como uma criança. Podem também gerar sentimentos de culpa ou vergonha. Por outro lado, as abordagens autoritárias por parte dos profissionais levam frequentemente as pessoas a assumirem estratégias para manterem o controle da situação, tais como o confronto, a afirmação dos seus direitos ou a procura de outro profissional. É de preferir termos colaborativos, como a apresentação de opções. Por exemplo, tem algumas opções, pode considerar também, ou uma das formas mais eficazes de o conseguir é. O cuidado com a linguagem na comunicação com e sobre pessoas com diabetes é uma responsabilidade de todos. Melhorar a linguagem depende apenas de decisões individuais dos profissionais de saúde, de mais profissionais e de todos os que escrevem e falam sobre a diabetes. Os princípios e termos preferenciais desenvolvidos pelo Grupo Interprofissional Language Matters Portugal são um contributo para uma comunicação mais colaborativa e empática.